Meus irmãos, abramos a palavra de Deus para a leitura e para a pregação nessa noite. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Meus irmãos, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra é lida, palavra que foi revelada pelo Espírito Santo, comunicada à tua igreja, e nós te agradecemos porque contamos também com a tua misericórdia e graça, com a presença do Espírito Santo para nos conceder entendimento da tua palavra. Conceda-nos a bênção de expor a tua palavra com obediência, com fidelidade. E venha, Senhor, trabalhar em nossos corações, guiando-nos na direção que o Senhor quer. Dá-nos a graça de atendermos a tua palavra. Abençoe o teu povo ora congregado. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há diversas maneiras de nós olharmos e vermos a igreja de Jesus no mundo. Pessoas olham a igreja de maneiras diferentes. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma pessoa que não tem temor a Deus, em uma pessoa ímpia, como que essa pessoa vê a igreja de Jesus? Certamente esta pessoa olha a igreja de Jesus de uma maneira crítica, pejorativa, e quem sabe entendendo que a igreja é uma instituição dispensável, não precisa dela. Constantemente nós estamos ouvindo críticas referentes à igreja, constantemente, procedente da impiedade. Se nós pensarmos em um cristão recém-convertido, cheio de entusiasmo, de alegria, este corre o perigo de depositar na igreja uma expectativa exagerada, ou até mesmo de confundir Jesus com a igreja, e depositar uma expectativa que deveria ser depositada unicamente em Jesus, na igreja. Esta visão distorcida pode levar a pessoa a uma decepção. E isso acontece também constantemente. Se nós pensamos em uma pessoa que frequenta a igreja há mais tempo, antigo de igreja, é comum nós vermos pessoas assim, tomadas por um certo saudosismo. A igreja do meu tempo é que era boa, não era como é hoje. E
esquece que o mesmo Senhor que dirigiu a igreja no passado, dirige no presente. Mas afinal, irmãos, como nós vamos conseguir construir um olhar correto? Como nós vamos construir um olhar perfeito, puro e pleno a respeito da igreja cristã? Já podemos adiantar para os queridos que este olhar correto a respeito da igreja não nasce da terra, não procede dos homens. Nós precisamos de um olhar que proceda do céu, nós precisamos de um olhar que venha de Deus. Só o Senhor pode olhar a igreja como de fato ela precisa ser olhada. E neste texto bíblico que nós lemos, o Senhor Jesus revela o seu olhar para a igreja. Quando ele se dirige à igreja de Éfeso, e o olhar de Jesus para a igreja aqui não é um olhar crítico, não é um olhar de alguém que está inspecionando a igreja, mas nós podemos dizer que é um olhar de quem está presente cuidando da igreja. Tanto é que ele disse que ele anda por entre os 7 candeeiros e ele tem os seus anjos na sua mão direita. Então é um olhar que revela o cuidado de Jesus para com a igreja. Éfeso, onde se localizava a igreja a qual o Senhor se dirige, era uma cidade considerada na época populosa, porque ela contava com cerca de 200.000 habitantes. Era uma cidade que considerava diversão. Havia ali um teatro que comportava cerca de 24.000 pessoas. Era uma cidade de uma cultura considerável. Havia ali uma biblioteca que era considerada a 3ª biblioteca maior do mundo. Terra do filósofo Heráclito. A religião em Éfeso, como era? Havia em Éfeso o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E construíram também em Éfeso um templo dedicado ao culto ao imperador. Acabou havendo em Éfeso um misticismo religioso. Mas ali em Éfeso, naquela cidade próspera, naquela cidade avançada para a época, ali foi plantada a igreja cristã. Quando? Por volta do ano 52 da era cristã, o apóstolo Paulo, no final da sua 2ª viagem missionária, passou pela cidade de Éfeso. Quando, em sua primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso, exaltando aquela igreja pela qualidade do seu amor. Uma igreja de fé viva, que rompera com os ídolos, com o misticismo, que tomara os livros de mágicas e queimou estes livros. A igreja de Éfeso se despontava como uma igreja atuante, viva. E meus queridos, que privilégio desta igreja! Ah, como eu gostaria de ser membro desta igreja! Porque sabe, irmãos, quem foram os pastores desta igreja? O apóstolo Paulo pastoreou esta igreja por 3 anos.
Depois o apóstolo Paulo enviou Timóteo a pastorear a igreja. E posteriormente, sabe quem pastoreou esta igreja? O apóstolo do amor, já idoso, o apóstolo João, pastoreou a igreja de Éfeso. Você gostaria de ser membro dessa igreja? Certamente gostaria. Mas, meus queridos, por mais verdadeira que seja a igreja, por mais agraciada que seja a igreja, por mais abençoada que seja a igreja, ela não está isenta das quedas, porque não passaram muitos anos, quando o Senhor Jesus dirigiu esta carta à igreja de Éfeso, falando a respeito do seu olhar cuidadoso para com a igreja de Éfeso. E é sobre este tema que nessa noite nós queremos considerar. Queremos considerar o olhar cuidadoso de Jesus sobre as nossas vidas, porque quando o Senhor Jesus se dirigiu à igreja de Éfeso, bem como as igrejas da Ásia, nós precisamos entender aqui o caráter da representatividade, que o Senhor Jesus não estava se dirigindo em específico àquelas igrejas, mas aquelas igrejas representavam a igreja de Jesus no seu todo, espalhada pela terra, representava a nossa igreja. Portanto, as palavras de Jesus são dirigidas a nós nesta noite. O olhar cuidadoso de Jesus para com a sua igreja. Que tipo de olhar é este? Primeiro, eu quero considerar com os irmãos o seguinte: que Jesus vê na igreja uma coleção de virtudes. Jesus olha e vê uma coleção de virtudes na igreja. Todas as pessoas gostam do reconhecimento. Os filhos gostam do elogio, os alunos gostam do elogio, os funcionários gostam do elogio. O Senhor Jesus vê a igreja de Éfeso e o Senhor Jesus tece elogios a respeito da igreja. Isso nos remete lá no início da criação, quando o Senhor Deus criou todas as coisas, Ele disse que tudo era muito bom. O Senhor apreciou, e o Senhor Jesus apreciou também a sua igreja. Não significa, irmãos, que as qualidades da igreja são qualidades inerentes à igreja. Estas qualidades existem, estas virtudes existem, em resposta à graça de Deus, ou seja, é a própria graça de Deus atuando na vida da igreja que gera virtudes, que gera qualidades na vida da igreja. E o apóstolo Paulo já havia se referido à igreja de Éfeso quando ele falou com os presbíteros da igreja. Ele já havia exortado os presbíteros da igreja a cuidarem da igreja. E estas virtudes revelam a existência de cuidados na igreja. E nós temos aqui em especial 3 virtudes destacadas na igreja de Éfeso. Primeiro, havia um zelo doutrinário naquela igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Virtudes da igreja de Éfeso: firmeza na doutrina, firmeza na palavra. Aquela igreja zelava pelo bom ensino, e aquela igreja não tolerava a mentira, o desvio, o erro. E o Senhor Jesus se agradou disso. Quando o apóstolo Paulo retornou de sua última viagem missionária, ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto,
E disse para os presbíteros que depois da sua partida, lobos vorazes penetrariam na igreja, tentando destruir o rebanho. Passaram-se alguns anos, e a palavra do apóstolo Paulo se cumpriu. Havia na igreja alguns falsos apóstolos. Eram mentirosos. Havia na igreja de Éfeso também os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que se afirmava cristão, afirmava crer em Cristo, porém diziam o seguinte: não importa a nossa moral, não importa o que praticamos, não importa o que vivemos, importa tão somente crer em Cristo. Mas a igreja de Éfeso resistiu a este falso ensino e a essa falsa prática, e o Senhor Jesus olhou a igreja de Éfeso e se alegrou com a igreja de Éfeso. Não havia na igreja de Éfeso uma falsa humildade que às vezes nós vemos hoje. Às vezes hoje existe uma falsa humildade que diz o seguinte: não, nós nunca podemos falar a respeito de seita nenhuma, de ensino nenhum, cada um com o seu, devemos respeitar todos. A igreja de Éfeso não era assim. A igreja de Éfeso se posicionava porque defendia o verdadeiro. E o Senhor Jesus se agradou dessa postura. Meus irmãos, pensando na igreja brasileira em especial, pensando na realidade cristã no Brasil de hoje, nós estamos vivendo hoje uma relativização da verdade. Meus irmãos, nós vivemos hoje uma época em que para muitos o que interessa é o movimento de pessoas, o que interessa é o número de pessoas, não importa a qualidade do ensino. Mas o elogio de Jesus à igreja de Éfeso não foi pelo número de pessoas, mas foi porque aquela igreja não tolerava o erro, o desvio e a mentira. Nós vivemos no Brasil hoje também uma paganização da igreja. Igrejas supersticiosas, desconhecendo a palavra de Deus. A última que eu vi agora essa semana foi a venda de uma lâmpada, dizendo: se você tiver essa lâmpada, todo o seu caminho agora vai brilhar. Meus irmãos, isso é mentira e é paganização da igreja. A igreja de Éfeso não tolerava estas coisas e o Senhor Jesus exaltou aquela igreja porque ela era virtuosa, defendia a verdade. Nós vivemos hoje também uma frouxidão moral, a exemplo dos nicolaítas que afirmavam crer em Cristo, mas viviam como bem entendiam. Eles encontraram resistência na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus é único. O evangelho do Senhor Jesus é único em sua essência. É único em seu poder para socorrer o pecador. É o único que pode gerar esperança ao mundo caído. A pessoa de Jesus é única, é o único caminho. Portanto, irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja virtuosa, porque possuía firmeza na doutrina. Mas uma igreja virtuosa também, porque era uma igreja trabalhadora, que enfrentava o labor. O Senhor Jesus mostra aqui que aquela igreja não media esforços. Aliás, irmãos, a igreja de Éfeso não ficou entre paredes. A igreja de Éfeso saiu a evangelizar a toda a Ásia Menor.
Uma igreja que se dedicava ao serviço, que não media esforços. Certamente a igreja da Ásia se inspirava naquele princípio que o autor aos Hebreus diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Meus irmãos, eu preciso fazer uma declaração. Quando eu leio este elogio à igreja de Éfeso, pelo seu labor, pelo seu espírito serviçal, me vem à mente a nossa igreja, que aceita tantos desafios, que se levanta para servir, que é pronta ao trabalho. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus. Havia uma coleção de virtudes naquela igreja. E havia ali também uma perseverança nos dias de tribulação, de perseguição, onde fiéis eram presos. Imagina você, porque às vezes apenas falando, nós não pensamos na realidade que este povo enfrentou. Imagina você ter um filho arrancado dos seus braços, sendo levado para ser morto, ou então um filho vendo o pai sendo levado para a prisão. O próprio apóstolo João estava em uma ilha, na ilha de Pátimos, quando ele recebeu o livro de Apocalipse. A igreja sofria, a igreja gemia, mas a igreja perseverava sem esmorecer. A igreja suportava a adversidade sem negar a fé e sem a esmorecer. Meus irmãos, o que entendemos é que a fé da igreja de Éfeso não era um detalhe na conjuntura de vida daquele povo. A fé da igreja de Éfeso era uma essência inegociável na vida. O grande problema é que nos nossos dias muitas pessoas veem a fé apenas como um detalhe em toda a conjuntura da vida e não como uma essência da nossa vida, que não pode ser tirada. Se a nossa fé for tirada, nós deixamos de ser o que somos. Mas graças a Deus, porque essa essência não é separada do verdadeiro adorador, convertido e regenerado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos algumas pessoas entusiasmadas com a fé, negociando a fé por alguns detalhes. Quer que eu cite alguns detalhes? Alguns negociam a fé porque arrumou um namoradinho, uma namoradinha que tem uma outra mentalidade, então acaba debandando junto. Outros negociam a fé por alguma ideologia, algum princípio filosófico que ouviu na escola, na universidade, e agora também debandam. Porque a fé é apenas um detalhe na conjuntura da vida, não tem sido uma essência da vida. A igreja de Éfeso olhava a fé como uma essência. Então havia na igreja de Éfeso uma coleção de virtudes. E o Senhor Jesus olhou esta coleção de virtudes e se agradou da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus não estava olhando à distância no céu, afirma a palavra que o Senhor Jesus estava andando por entre a igreja, e o Senhor Jesus observava a vida e as atitudes da igreja, e o Senhor Jesus se alegrava com estas atitudes da igreja. Meus irmãos, nós entramos neste templo nesta noite, olhamos uns aos outros, olhamos a reforma que foi feita, olhamos os instrumentos musicais, as crianças aqui na frente, mas jamais podemos perder de vista que quem está na igreja em primeiro lugar é o Senhor da igreja, e Ele olha para nós e olha para a sua igreja e encontra virtudes nesta igreja.
talvez pudéssemos dizer: pastor, para por aqui. Porque o segundo ponto pode doer. Mas o Senhor Jesus não parou e nós não vamos parar. O olhar cuidadoso de Jesus sobre a igreja é o olhar, em um segundo momento, é o olhar onde Jesus vê um defeito fatal. Em meio a tantas virtudes, havia naquela igreja um defeito que poderia ser fatal para aquela igreja. O Senhor Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Um defeito fatal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, afirma que se nós tivermos dons, se nós tivermos uma capacidade excepcional para profetizar ou pregar, se nós tomarmos todos os nossos bens e distribuirmos aos pobres, se nós oferecermos o nosso próprio corpo para ser queimado, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveita. E aqui, meus queridos, o Senhor Jesus está dizendo que a igreja de Éfeso abandonara o seu primeiro amor. A palavra para abandonar aqui é a mesma palavra usada quando um cônjuge abandona, repudia e divorcia. É a mesma palavra. Abandonou. A igreja de Éfeso abandonou. Mas que amor é este? Será que ele está se referindo ao amor fraterno, ao amor que envolve o relacionamento dos irmãos? Será que é este o amor abandonado pela igreja de Éfeso? Será que é este o erro fatal da igreja de Éfeso? Não, eu diria, é algo mais do que isso. A igreja de Éfeso abandonara aquele amor fervoroso a Jesus. Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem que a igreja precisa de amor e que falta amor na igreja. Meus irmãos, quando falta amor na igreja é porque, em primeiro lugar, houve o abandono do amor fervoroso a Jesus. Aquela igreja de Éfeso se relacionava muito bem, como nós vimos, com a verdade, com a doutrina, com o ensino. Se relacionava muito bem com o ensino. Se relacionava muito bem com o serviço. Era uma igreja laboriosa, trabalhadora. Era uma igreja que se relacionava muito bem com a perseverança. Suportava a dor, suportava a tribulação, a adversidade. Mas, meus irmãos, fé cristã é muito mais do que relacionamento com um compêndio de doutrina, é muito mais do que o relacionamento com a perseverança, com o serviço. Fé cristã é um relacionamento com uma pessoa. É o relacionamento com aquele que morreu e ressuscitou. É o relacionamento com o Deus presente entre nós. É o relacionamento com Jesus. Pessoas podem se relacionar com o serviço na igreja. Podem se relacionar defendendo o ensino, defendendo a igreja, a doutrina da igreja. Se relacionar com uma vida de perseverança sem se relacionar verdadeiramente com a pessoa de nosso Senhor Jesus. O que acontece é que aqueles crentes da igreja de Éfeso eram crentes de segunda e terceira geração. Eles não viveram as experiências que os pais viveram. Por isso eles se distanciaram daquele fervor e daquele amor a Jesus. E o Senhor Jesus disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É dever nosso cuidar da doutrina, do ensino, mas isso não substitui o amor a Jesus.
É dever nosso trabalhar, mas isso não substitui o amor a Jesus. É dever nosso sermos perseverantes nas tribulações, mas isso não substitui o amor a Jesus. Algumas pessoas dizem: eu amo a igreja presbiteriana, eu amo a UPH, eu amo a SAF, eu amo missões. Mas a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E quando há amor a Deus, nós servimos ao Senhor com gratidão e prontidão, mas o amor é ao Senhor. Uma igreja com virtudes excelentes, o Senhor, em seu cuidado, em seu olhar, exaltou as virtudes daquela igreja, apontou um erro fatal na vida daquela igreja. Mas esse texto nos mostra também, irmãos, que Jesus vê uma oportunidade ímpar naquela igreja. Uma oportunidade ímpar. O Senhor Jesus mostrou o quê? Havia solução para aquela igreja, havia correção para aquela igreja. As coisas poderiam ser mudadas. O Senhor Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Interessante, irmãos, que aparentemente aquela parecia ser uma igreja que estava de pé e bem em pé. Muitas pessoas poderiam olhar para aquela igreja e dizerem: esta é uma igreja modelo, esta é uma igreja serviçal, esta é uma igreja firme na doutrina, esta é uma igreja trabalhadora e que suporta a diversidade. Mas o Senhor Jesus olha e diz: essa igreja está caída. Por isso eu disse no início: o que vale não é o olhar dos homens, é o olhar de Jesus. O Senhor Jesus disse: lembra-te de onde caíste. De onde caíste. Meus irmãos, a ideia aqui é a seguinte: você está em uma viagem, e de repente, quando você vê, ou às vezes até a esposa vê primeiro, bem, o trevo ficou lá atrás, nós erramos. Não importa se você já andou 10 quilômetros, 20, 50, 100 quilômetros, o que é que você tem que fazer? Volta e toma a direção certa. Você já perdeu o erro, o tempo que você errou. Você perdeu o tempo, você perdeu o combustível, perdeu tudo. O que o Senhor Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é isto: vocês desviaram lá atrás, voltem no ponto do desvio e recomecem. E não se trata, irmãos, de apenas um descuido da igreja, para dizer aquela igreja descuidou e caiu. Não, se trata de um pecado mesmo. De um pecado, porque colocaram coisas no lugar de Jesus. Porque foram Marta quando deveriam ser Maria. Estavam preocupadas com coisas quando deveriam estar aos pés de Jesus. Foi pecado mesmo. E o Senhor Jesus diz: arrepende-te. A cura para o pecado é o arrependimento. E não confunda arrependimento com sentimento, porque tem gente que derrama lágrimas, que chora, mas que não muda. Arrependimento é decisão. Você está no caminho errado, você volta para o caminho certo. E é isso que Jesus diz para a igreja. A exemplo do filho pródigo, que saíra de casa, estava fora, ele atendeu à voz que foi dirigida ao seu coração e retornou para a casa do pai. O seu tempo, os seus bens foram desperdiçados, ele voltou ao princípio. Não importa se são 2 dias, 1 mês, 1 ano,
10 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos de desvio. O Senhor Jesus está dizendo: volta. Volta àquele ponto inicial. Aqui estava a cura para a igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus diz: caso contrário, eu removerei o teu candeeiro. Por que remover o candeeiro? O candeeiro tem a função de iluminar. E se a igreja deixa de ser luz, ela perde a sua função. E quando a igreja não se relaciona com Jesus, ela deixa de ser luz. A igreja de Éfeso, embora com todas as virtudes, não se relacionava com Jesus e, portanto, deixara ou estava deixando de ser luz. Não existe luz própria na igreja. A luz de Jesus é que reflete nas nossas vidas e faz aparecer o brilho de Jesus que o mundo precisa conhecer. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Jesus, percebermos que Ele morreu na cruz por nós, que Ele está vivo, que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, nos movermos em gratidão, estarmos aos pés de Jesus, considerarmos a glória e o senhorio de Jesus acima de todas as coisas, considerarmos que Ele é Senhor da igreja e Senhor da nossa vida, considerarmos que não existe vida fora de Jesus, porque vida abundante só Jesus pode oferecer. E dentro disso, irmãos, voltarmos ao primeiro amor. É o desafio deste texto bíblico. O Senhor Jesus olha de maneira cuidadosa a sua igreja. Ele vê uma coleção de virtudes na igreja, mas Ele vê um defeito fatal na igreja, mas Ele coloca uma oportunidade diante da igreja: volta! Porque Ele está de braços abertos para nos acolher e para levantar quem está caído. E o Senhor Jesus concluiu essa carta à igreja de Éfeso, carta dirigida a nós, falando de vitória. Aqueles que ouvem a palavra de Jesus são os vencedores. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ah, mas o porquê nós precisamos alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus? Lá tudo é perfeito. Meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo: o vencedor estará na glória com Ele. E na glória nós vamos participar eternamente de Jesus. Isso não vai findar. Porque Jesus e somente Jesus pode completar a sua vida. Coisas não vão completar a sua vida, dinheiro não vai completar a sua vida. O casal vem ao altar feliz, o noivo achando que a noiva vai lhe completar, a noiva pensando que o noivo vai lhe completar, mas Jesus e somente Jesus pode te completar. Pessoas não te completam, coisas não te completam, mas Jesus te completa. Queira Deus, irmãos, que todos nós participemos de Jesus, somente de Jesus, para a glória do Senhor. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar à nossa vida, nos abençoando em tudo. Coral, vida e louvor.